Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos... Então, independentemente de quem ganhar domingo que vem, você tem que orar. Não, pastor, por aquele eu não vou orar, não. Vai orar, querido. Você não é bíblico? Você não é bíblico? Não, você é crente? Quem é crente aqui? Peraí. Quem é crente? Ué, gente. Não, eu vou orar. Não consigo, minha boca não consigo. Cara, você não é crente não, gente. Olha só, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Quem são todas as pessoas? Até aquele que você não quer orar, se enquadra aqui. Ore em vocês. Eu falei na semana passada, venham no domingo que vem, que eu vou ministrar uma palavra sobre... O que eu falei mesmo? Alguém? Hã? O reino, isso mesmo, olha, o reino de Deus. Sob a perspectiva do momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos aproximando aí também do pleito, e talvez, né, algumas pessoas falam assim, mas o pastor não fala nada de política, ele não se manifesta. Pessoa, quando ela não se manifesta, ela já se manifestou, sabia disso? Às vezes a nossa forma de ser já tem que falar alguma coisa para as pessoas, sem às vezes a gente precisar dizer palavras. Mas eu me sinto também no dever de trazer uma palavra aqui para a igreja, principalmente nesse momento, para que você ordene o seu coração com relação às coisas deste mundo e às coisas celestiais. As coisas aqui da terra, as coisas lá do céu. As coisas naturais e as coisas espirituais. As coisas do reino deste mundo e as coisas do reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Então eu quero te chamar agora para acompanhar comigo a leitura no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 28. Eu fiquei assim tão empolgado com essa mensagem, que eu comecei a digitá-la. Então estou com um tablet, com parte dela digitada, escrevi manuscritos aqui, olha só. Eu não sei se eu vou conseguir pregar tudo isso. Aleluia. Você achou aí João 18, 28? A Bíblia diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Amém? Pai, esta é a tua palavra, e nós lançamos esta palavra poderosa sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que têm ouvidos para ouvir. Pai, em nome de Jesus, que ela penetre no coração, na mente, segundo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que vem do Senhor. Pai, nós abençoamos, Deus, cada um, e pedimos a sua graça e o seu entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos revele a sua vontade. Usa para isso, Senhor, esse pregador, que seja um canal nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? O meu reino não é deste mundo, é o título dessa mensagem, e eu aproveito para perguntar: quem disse essa frase? Jesus. Jesus, na verdade, ele respondia uma pergunta a Pilatos, que o havia perguntado: você é rei dos judeus? E aí Jesus então responde: o meu reino não é deste mundo. Mas qual era o contexto que nós temos aqui nessa passagem de João 18, aqui do versículo 23 ou 28 até o versículo 38? Jesus, ele havia sido preso pelos principais entre os judeus. Então, os religiosos, os anciãos, os escribas, os principais, os sacerdotes, eles então conspiraram exatamente um plano para prender Jesus, e não apenas isso, mas para matá-lo. Então, ele nesse momento havia sido pego, ou seja, havia sido preso pelos principais dos judeus. E os judeus os levaram para o Sinédrio, que é a corte dos judeus, onde julgava questões afetas à moralidade, à religiosidade. E ali naquela corte, ele foi submetido então a indagações, uma inquirição, e no Sinédrio, então, eles também, depois de interrogá-lo, pegam Jesus e levam até o pretório, ou seja, a casa do governador romano, e entregam Jesus para Pilatos como malfeitor. E tanto que nós lemos aqui, quando nós lemos que eles levaram para o pretório, entregaram diante de Pilatos Jesus, Pilatos pergunta: que acusação vocês trazem contra este homem? E eles falam assim: se ele não fosse malfeitor, nós não o teríamos entregue ao Senhor. Não havia nada, mas os judeus, sabendo que não havia nada contra Jesus que pudesse incriminá-lo diante da lei romana, eles também não querem que os romanos fizessem uma investigação. Então eles trazem e apresentam: não, ele é malfeitor, já determinando isso, para que Pilatos não pudesse fazer nenhum tipo de investigação. E aí Pilatos fala assim: não, levem-no daqui, julguem-no segundo a lei de vocês, porque se houver alguma coisa, é na lei de vocês, não tem nada com Roma. Só que, como eles sabiam que não tinha nada também contra Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele em si não teve pecado, não pecou, não conheceu o pecado, eles não tinham como acusá-lo, nem muito menos puni-lo. Mas aí os judeus começam a indagar, falam: não, nós não podemos, a nossa lei não permite matar ninguém. Mas na verdade tudo isso era uma agenda de Deus para que se cumprisse uma profecia. Por quê? Porque se os judeus fossem matar Jesus por exemplo, acusação de blasfemo, deveria ser por apedrejamento. E não foi isso que os profetas predisseram a respeito da morte de Jesus, senão por cruz. Vocês entenderam? Então se cumpriu o que o profeta havia
dito. Estou dando um cenário aqui, amém? Para você entrar na história, você compreender um pouco também esse contexto. Mas é interessante, então, que muitas foram as falsas acusações levantadas contra Jesus para condená-lo. Mas você sabe que a que ficou registrada sobre ele no madeiro foi Rei dos Judeus. Muitas foram as acusações falsas contra ele, mas a que ficou registrada em epígrafe sobre a cruz, sobre Jesus, foi Rei dos Judeus. Essa era a acusação. Inclusive falaram os judeus, Pilatos, não põe essa placa não, põe assim, ele, tipo, em outras palavras, ele se acha Rei dos Judeus. Não, o que eu disse, eu disse. O pastor Gênesis até falou essa frase de Pilatos aqui para mim, a respeito de você falar assim, à noite o pastor Ricardo vai estar na Iba Oeste. Aí ele falou assim, o que disse foi dito, porque eu não vou estar lá. Vou botar aqui, ué. Aí o pastor Gênesis falou assim, o que disse foi dito. Foi o que Pilatos disse. Ele falou, o que eu escrevi, escrevi. O que eu disse, eu disse. Não vai falar, entendeu? Só para dar um contexto aqui. Então, a inscrição estava dita, está escrito em Marcos 14, 26. E a inscrição com a acusação contra ele dizia, o Rei dos Judeus. E aqui nós começamos a aprofundar um pouquinho mais no centro da mensagem. Queridos, muitos, não eram poucos, esperavam um Messias humanamente belo, forte. Um descendente de Davi que nascesse, sabe, num berço de ouro, um rei conquistador, um libertador político. Eram muitos que esperavam isso em Israel. Por quê? Porque eles estavam sob opressão do Império Romano e certamente por causa dessa opressão imperial política e com uma profecia também que o Messias ia chegar, mas ele era descendente de Davi, o homem mais notável. Então eles esperavam que fosse nascer num palácio e fosse subjugar os déspotas romanos. Mas então, se muitos esperavam isso, a pergunta que eu quero fazer aqui, muitos se decepcionaram? Sim. Muitos se escandalizaram? Sim. Sabe por quê? Porque Jesus não era nenhum Sansão. A pastora falou assim, nossa, como ele é forte, né? São os olhos dela, né? Jesus, ele não era Sansão, do ponto de vista de musculatura. Jesus não tinha beleza e formosura, ele era um judeu mediano. Não havia formosura que o atraísse, muito menos na cruz, que ele foi desfigurado. O seu berço não foi de ouro, foi uma manjedoura. Ele não matou, mas ele morreu. Ele não veio para libertar Israel de Roma, mas veio para libertar do pecado e da morte. Isso é uma mensagem escandalosa e que muitos se decepcionaram, porque não era isso que o povo queria, muitos não queriam. Então, por isso que ele disse, mas agora o meu reino não é daqui. Então, nós vamos entrar agora nessa questão do reino, porque como Jesus disse, que o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, logo nós entendemos que existe um reino daqui, ou seja, o reino deste mundo. Se Jesus disse, o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, logo nós entendemos, por lógica, que existe um reino, então, natural, um reino também que não deixa de ser espiritual, mas um reino daqui. Quem reina nesse reino daqui do mundo? O príncipe deste mundo. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Amém? Algum crente tem dúvida disso? Vamos abrir alguns textos aqui, ó. João 12, está no Evangelho de João. João 12, versículo 31. Chegou o momento
deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ok? Agora, João 14:30. João 14:30, mais à frente, diz assim: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Em outra versão, nada tem em mim. Fala assim, se não tem com Jesus, fala aí, crente, se não tem com Jesus, não tem comigo também. Amém? Glória a Deus. 1 João, agora sai do Evangelho, vai lá para 1 João, lá atrás, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus. Quantos aqui são de Deus? Então diga assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Quando a gente olha, por exemplo, para o momento pós-batismo de Jesus, e que ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele passou 40 dias sem comer, Satanás aproveita a fraqueza humana e começa a tentar Jesus, falando diversas coisas: transforme essas pedras em pães, e faça isso, faça aquilo. Mas uma tentação foi bem interessante, que eu vou falar agora, citando Mateus 4, versículo 8, diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele mostrou o quê? Os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorar. Eu sempre achei assim, ele é mentiroso mesmo, ele não tem nada, como que ele podia oferecer para Jesus? Mas não é bem assim. Se ele é o príncipe deste mundo, se o mundo jaz nele, ele pode oferecer aquilo que é do mundo. E ele oferecia o quê? Os reinos do mundo para Jesus. E Jesus não ia cair numa mentira tão descabida. Eu sempre pensei que ele é mentiroso mesmo, está mentindo. Não, ele estava falando algo que era, no primeiro momento, coerente. Só que aí Jesus volta com a palavra falando: somente a Deus adorarás, né? E mandou ele dar linha, né? Bom, muitos ainda estão preocupados com este reino aqui da terra. Isso que é o cerne dessa mensagem de hoje também. Porque esse reino aqui na terra não é que em todo tempo ele é maligno, embora o sistema dele caído tende a contribuir para o mal. Mas é claro que existem coisas na terra que nós vivemos e que são importantes e que fazem parte do nosso contexto, que nós devemos viver. Mas preste atenção, você e eu, nós não vivemos tocando no natural e nos contaminando com essas coisas. Nós temos o reino dentro de nós, e como nós temos o santo dentro de nós, nós andamos e reinamos em vida e começamos a tocar e fazer o que devemos fazer nessa vida, mas nós não somos contaminados. Amém? Mas à medida em que eu troco o sistema dentro do meu coração, eu fico sujeito a me contaminar. Quem está entendendo? Porque existe esse sistema. Quando Deus, Ele amou o mundo, não é o que diz João 3,16? Deus amou o sistema caído deste mundo? Não, Deus amou as pessoas deste mundo. Então nós temos que discernir que quando fala mundo, no sentido pejorativo, é o sistema caído. E o mundo, por causa de Adão, o nosso ancestral comum, ele está o quê? Dormindo, ele está preso no maligno, porque ele caiu, ele desobedeceu, ele trouxe para si o pecado, que o separa de Deus e fica sujeito às ações do maligno, que governa
este mundo. Então, nós precisamos entender que existem coisas na terra que nós temos que buscar, temos que correr atrás, temos que pensar, mas não devemos estar preocupados demasiadamente, porque são coisas desta vida. E muitos estão preocupados ainda o quê? No que comer, no que beber, no que vestir. Ainda estão muito preocupados, pensando muito nas coisas aqui de baixo e não naquelas que estão lá em cima. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do... Por que lá do alto? Porque fala das coisas do reino de Deus. Vou repetir, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado juntamente com Cristo? Busquem as coisas lá do... Então, precisa medir o quanto você tem buscado as coisas do alto e o quanto você tem buscado as coisas da terra. Isso faz diferença, porque quem governa o seu coração é aquele que está lá no alto, não é o príncipe deste mundo. Mas quando eu me sujeito às coisas deste mundo, quando eu sou fascinado pelas coisas do mundo, ou quando eu me preocupo, logo tem alguém que governa, então, essas minhas vontades que estão ligadas às coisas aqui de baixo. Vou repetir, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pastor, mas vai ficar bagunçado. A terra já está bagunçada. Mas se você pensar nas coisas do alto, você tem realmente um poder de Deus para começar a organizar as coisas aqui embaixo. Tudo aquilo que você tocar será bem sucedido. Tudo aquilo que você empreender será bem sucedido. Tudo aquilo que você tocar será abençoado. As coisas se ordenam à medida em que eu elevo os meus pensamentos aos céus. Porque quando eu fico aterrado, o que domina, o que governa é o que está nesse mundo e seu governante, que é Satanás. Então pense nas coisas do alto. E eu tenho uma boa notícia para te dar: os céus não estão em crise. Nós cremos em milagres e Deus está no controle. Amém? O próprio Jesus disse, nós lemos aqui no momento dos dízimos das ofertas, Mateus 6:33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o Senhor não está dizendo que nós não devemos buscar comer, beber e vestir, porque nós precisamos disso. Amém? Nós precisamos, isso é fato. Mas ele fala, não busque em primeiro lugar. Não se preocupe, não ande ansioso com essas coisas, porque o Pai sabe que você precisa delas e Ele vai te dar. Busque em primeiro lugar. Jesus está colocando uma prioridade, uma primazia, Ele está ordenando o nosso coração. Sabe por quê? Não apenas para nos dar indulgência de alguma coisa que nós podemos receber, mas para que nós não fiquemos o quê? Suscetíveis à ação daquele que governa as coisas aqui na terra. Porque quanto mais eu sou terreno, quanto mais eu busco as coisas daqui de baixo, quanto mais eu estou, buscando atender as minhas necessidades físicas, naturais, mais a serpente, ela tem alimento para dar. Quem está entendendo? Não está complexo não, você está conseguindo acompanhar? Amém? Amém mesmo? Quinta-feira eu até usei esse texto, né, porque Jesus usa até a questão dos pássaros, né? Você vê as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai as sustenta. Esses dias a minha sogra tinha acabado de comer, e eu fui lá atrás, né, na bancada, vi um monte de arrozinho assim, em cima da bancada, assim, um monte de arroz assim. Aí eu falei, uai, o que é isso? Eu falei, Dona Beth, não, eu deixei aqui para os passarinhos. Aí eu usei Mateus 6:33, Mateus 6, né, para ela. Eu falei assim, Dona Beth, a senhora é uma mulher de Deus, de oração, não precisa.
Pai a sustenta, amém? Mas o reino de Deus, ele não é comida, bebida, amém? Diga, o reino de Deus não é comida, nem bebida. Diga, o reino de Deus não é bebida, nem comida. E quantos estão reinando em vida com Cristo? Amém? Você crê nisso? E nós, então, temos da parte de Deus esta revelação. O reino de Cristo é um reino diferente. O reino de Cristo é aquele reino que está dentro de nós. Ainda que não seja um reino político, ele tem ministros leais. Não sendo do mundo, sua realidade celestial demonstra na persuasão do amor e não nas armas. O rei é Cristo que reina pela força da verdade. Pilatos tinha falado, o que é a verdade? Porque era a indagação, a maior indagação filosófica do tempo dele. O que é a verdade? E a verdade sempre foi para os homens do mundo relativa. E a pergunta não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Porque a verdade não é um conceito, é uma pessoa, é Jesus. Amém? Então, o rei que é Cristo, ele reina não pela força da verdade, mas, aliás, ele não reina pela força do ódio, mas ele reina pela força da verdade, que ele reina em si mesmo como escudo e proteção. Amém, Jesus? Aleluia. Então eu quero falar nessa manhã que, então, as coisas da vida são coisas da vida e são importantes, nós participamos delas, mas não deve ocupar no nosso coração lugar de destaque, nem prioridade, nem primazia, porque nós ordenamos o nosso coração a esse reino que não é dessa terra. E aí, quando eu vejo, vendo esse contexto hoje, por exemplo, político, partidário, eu vejo que muitos crentes, às vezes, se perdem exatamente porque não conseguem discernir, né, as coisas dentro do seu próprio coração. E eu, voltando à palavra, eu falei, Senhor, me revela mais acerca da palavra, especialmente no Novo Testamento, porque às vezes eu vejo alguns homens pegando o Velho Testamento para embasar uma doutrina, que pese a palavra de Deus, mas nós temos que validá-la no Novo. E eu não vejo base bíblica neotestamentária para nos preocuparmos ou nos ocuparmos em demasia com política partidária. Eu não vejo. Se alguém vê, depois, quando eu descer ali, você pode até vir me falar, porque eu não vejo, no Novo Testamento eu não vejo base bíblica para nos ocuparmos ou preocuparmos em demasia com política partidária. E eu vou pegar aqui pelo menos 3 personagens bíblicos, 4, que são, assim, para mim, chave num contexto neotestamentário que não nos deixa dúvida a respeito do que nós devemos, então, ocupar o nosso coração, com o reino deste mundo ou com o reino celestial. João Batista é o primeiro. A Bíblia diz, em Marcos 1, de 4 a 5, ele diz que apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele estava pregando remissão de pecados e batizando as pessoas. E as pessoas vinham, confessavam pecados, se arrependiam e eram batizadas. E ele ia falando de quem? Do reino de Deus. Ele não falava de outro reino, não falava do reino dessa terra. Ele não ficava politizado, falando, nós temos que fazer alguma coisa contra Herodes, Herodias, né? Nós não podemos aceitar. Não, ele pregava o quê? A questão espiritual, ele pregava Jesus, ele pregava o reino de Deus. E é interessante quando nós notamos 3 grupos que vinham até João Batista, nós vemos de forma clara, 3 grupos de pessoas perguntavam, à medida que se arrependiam e eram batizadas, 3 grupos de pessoas estavam ali. O primeiro delas eram as multidões eram os religiosos e também o povo de maneira geral. E aí, à medida em que eles vinham, se arrependiam, eram batizados, sabe o que eles perguntavam para João Batista? O que eu devo fazer agora? Diga assim, o que eu devo fazer agora? Diga de novo, o que eu devo fazer agora?
Por que essa pergunta? Porque agora que eu nasci de novo, agora que eu me converti, agora que eu sou nova criatura, agora que a minha cabeça não deve estar mais na terra, e sim no céu. Agora que eu tenho uma outra pátria, agora que eu estou em outro reino. Quem está entendendo isso? Então, agora o que eu devo fazer? Agora. Porque antes, mesmo que eu quisesse fazer outra coisa, eu não poderia, porque quem me governava era o príncipe deste mundo. Agora é o príncipe da paz, que com amor me conduz ao que deve ser feito de forma abençoada. Então as multidões, que eram os religiosos e o povo, perguntavam: o que eu devo fazer agora? Aí João Batista disse para eles: quem tiver, diga assim, 2 túnicas. Quem tiver, quantas túnicas? O que deve fazer? Reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Hoje a gente, vamos lá, justiça social. Não é verdade? Olha a justiça social aqui na Bíblia, João Batista. Mas mediante o quê? A bater lá na porta de Herodes, fala assim: nós vamos entrar aqui e nós vamos tomar o poder. Não. Conversão. Sabe o que muda o mundo? É mais gente vindo para Jesus. Não é legenda partidária, não é política, não é nada disso. O que muda é pessoas se convertendo, mudando o seu modo de pensar, de agir, de falar, não pensando nas coisas daqui da terra, mas nas coisas do céu, não estando associado ao reino deste mundo, mas o reino celestial. Tem 2 túnicas? Reparta, justiça social. Aqui João Batista falando justiça social. Ele precisou angariar algum voto para isso? Não. Ele precisou só falar: você agora é eleito de Deus, faça agora valer o seu mandato espiritual. Faça isso. Outro grupo que vinha até João Batista se batizar, se arrepender e se batizar, eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os judeus que trabalhavam para Roma. Eles eram mal vistos pelos judeus, porque eram seus irmãos, mas no entanto eles trabalhavam para Roma, o Império Romano. E aí o que João Batista fala para eles? Não cobreis mais que o estipulado. A gente está falando assim, tem que ter reforma tributária. Olha João Batista fazendo reforma tributária, não cobre mais do que o estipulado. O imposto é esse, não aumenta não majora não. Reforma tributária. Amém, Jesus? Você parou para pensar que está aqui? Mas qual que é a base? É a bandeira partidária, política? É esse vai fazer, esse vai acontecer, e agora, vai dar certo, é ele. Não, é Jesus. É Jesus. Jesus faz acontecer. Jesus transforma o coração do homem. Não tem como pedir o pecador para parar de pecar, porque o pecador não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O homem não peca porque é pecador, mas é pecador porque peca. Às vezes a gente quer esperar de pessoas que não nasceram de novo fazerem algo que só podem fazer aqueles que nasceram de novo. Esse tipo de justiça social, reforma tributária, a gente pode fazer independentemente de Brasília, de qualquer outro lugar. Você está entendendo isso, querido? Vamos lá. E o terceiro grupo são soldados. Os soldados também vieram, os militares do exército de Roma. E o que ele falou para os soldados que vinham, se arrependiam, eram batizados e perguntavam, todos eles, esses 3 grupos, perguntaram: o que eu devo? Diga, o que eu devo fazer agora? Os soldados disseram, ou perguntaram, o que eu devo fazer agora? E João Batista disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Sabe o que é isso? É operação anticorrupção. Na Bíblia, olha só. Mas como que era feita? Foi alguma PEC, foi alguma... Não, foi você agora vai fazer diferença. Não importa se o seu colega vai fazer isso, vai maltratar, vai fazer falsa denúncia, falsa testemunha. Não importa se o seu colega vai pegar um por fora, porque não está se contentável com o vosso soldo, é pegar fora. Não importa, você agora nasceu de novo, e é isso que você deve fazer.
Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom e te aceitou e colocou o Espírito dele dentro de você. Vai e não peques mais. Quem está entendendo isso? Agora, minha pergunta, precisa de Brasília para isso acontecer? Precisa de Brasília para a justiça social? Precisa de Brasília para a reforma tributária? Precisa de Brasília para uma operação anticorrupção? Imagina que 100% da população brasileira aceitasse Jesus. Ah, pastor, isso é utopia. Ué, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, quando Deus olha para o Brasil, Ele deseja que... E não é aquelas pesquisas do Ibope com margens para mais ou para menos. É exatamente isso, são todos. Quem está entendendo isso? Quem pode dar um glória a Deus? Então, quando João Batista foi chegar lá no governo, ele não falou de coisas políticas, senão de coisas da moralidade daquela casa. Isso nos fala que ele não se insurgiu contra o poder político do governante na época, senão contra a imoralidade, que eram aspectos ligados à religião, aspectos ligados à fé. Você está entendendo isso? E a gente ainda fica nessa militância. Segundo, Paulo ele diz lá em Romanos 13, 1, dizendo assim, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Existe alguma autoridade que não proceda de Deus? Você conhece uma autoridade déspota, chata, má? Alguém conhece? Ela é de Deus ou não? Ela foi instituída por Deus ou não? Foi. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. O próprio Pilatos, o próprio Herodes, só tinha autoridade porque do alto foi dada autoridade. Quem está entendendo isso? E você acha que isso não estava cumprindo uma agenda do céu? Não, Deus perdeu o controle, nós temos que insurgir. E naquela época, aí já vou pular, igual esse dia eu ouvi, guarda na gaveta. Vamos ver se eu vou conseguir fazer igual esse pregador de renome, né? Guarda na gaveta. Aí todo mundo guardou. Eu falei, ele não vai conseguir. E pregou. E depois ele abre a gaveta e pegou exatamente. Eu falei, meu Deus do céu, como que ele conseguiu isso, né? Vou tentar. Guarda na gaveta aqui, nós estamos em Paulo. Mas abrindo um parênteses, naquela época haviam grupos entre os judeus e até eram seitas dos judeus. Eram segmentos entre os judeus. Um deles eram os zelotes. E tinha um entre os 12 que chamava Simão o Zelote. E os zelotes eram aqueles que normalmente gostavam de partir para cima, puxar a espada, de brigar, de reivindicar. Os zelotes, como também um outro grupo chamado sicários. E quando nós olhamos Judas Iscariotes está ligado à palavra sicário, estava ligado também, alguns teólogos vão dizer que faz parte desse grupo, que insurgiu contra Roma, que insurgiu contra o sistema de dominação do Império Romano. E aí os historiadores vão dizer que, inclusive, quando eles pegaram nas armas e insurgiram contra Roma, culminou na destruição total de Roma no ano de 70 depois de Cristo, com a destruição até do templo. Por quê? Porque eles pegaram em armas e foram para cima e nós não aceitamos e vamos lá, sai para a rua, né? E vamos lá. E aí nós temos o Judas Iscariotes, que era podendo ser um sicário, e o Zelote, Simão. Só que agora eles estavam vendo um outro reino, uma outra forma de governar, de apacentar. Mas é interessante, por quê? Porque isso vai demonstrar por que muitos se decepcionaram, porque Jesus não fez o que eles esperavam que fizesse. Pegarem armas, insurgir, ir lá e chutar o balde. Não, ele não fez isso, porque ele entendia que havia uma agenda do céu. E você acha que Deus estava sem o controle quando os romanos dominaram Israel? Não, era para mostrar alguma coisa, era para revelar alguma coisa, era para extrair alguma coisa, e Deus venceu como sempre. Amém? Sabe o Nabucodonosor, aquele imperador tirano, déspota?
Sabe como que Deus chamou Nabucodonosor? Meu servo. Por quê? Porque serviu a um propósito que ele tinha. Então, independentemente de quem ganhar domingo que vem, ele vai ser servo de Deus. Ai, pastor, estou arrepiado com isso. Ai, meu Deus, está repreendido. Independentemente de quem ganhar domingo, vai ser servo de Deus. Ou Deus não tem o controle, ou Deus não é soberano, ou Deus não levanta reis e abate reis, Deus promove, remove, ou Deus não é Deus, ou Deus não é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então a sua esperança está no domingo que vem ou nos Deus de toda a terra? Em primeiro lugar, eu não estou fazendo apologia que você não deve exercer a sua cidadania, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Daqui a pouco, meio... Abre a gaveta. Abriu? Paulo disse também a Timóteo, abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É isso mesmo? Não, eu estou na segunda carta. Eu falei 2 Timóteo? Eu não sei onde estava com a cabeça. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos... Então, independentemente de quem ganhar domingo que vem, você tem que orar. Não, pastor, por aquele eu não vou orar, não. Vai orar, querido. Você não é bíblico? Você não é bíblico? Não, você é crente? Quem é crente aqui? Peraí. Quem é crente? Ué, gente. Não, eu vou orar. Não consigo, minha boca não consigo. Cara, você não é crente não, gente. Olha só, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Quem são todas as pessoas? Até aquele que você não quer orar, se enquadra aqui. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Sabe o que está faltando no Brasil, assim, de modo geral, a gente orar, mas orar com o coração despido de influências político-partidárias. Quando a gente fizer isso, a gente vai ver uma revolução do amor na nossa nação. Porque a gente gosta de orar assim para alguns, para outros não. Outros eu amaldiçoo, eu jogo um negócio no Face. Não, mas eu critiquei santamente. Não foi injúria, que injúria é uma coisa inverídica que você fala a respeito de alguém. Mas ainda que seja verdadeiro, Deus te chamou a isso? A ser uma pessoa que fica falando assim? Ou Deus te deu boca para você abençoar? Trazer à existência até aquilo que não é aparente. Traga a existência, a pessoa é assim, ela pode ser diferente amanhã. Ou você pensa que Deus não sabe o que você fez no verão passado? Parece que você já nasceu com asinha assim. Deus te transformou, querido. E se Ele te transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa. Amém? Até aquele que você fala assim, não vou orar. Vai orar sim. Porque está na Bíblia, amém? Vamos lá. Pedro, então nós falamos de João Batista, Paulo, Pedro. Pedro também, na carta dele, vai um pouco mais à frente, 1 Pedro, capítulo 2. Está todo mundo confortável aí? Pode continuar? Era para eu já estar dando a bênção apostólica agora. E eu não vou te enganar não, está longe disso acontecer.
Aleluia. Ainda bem que... É que eu pensei até em fazer parte B domingo que vem, mas vai ser tarde, né? O povo já vai ter votado, já vai... Né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 até 17. A vida cristã exemplar. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Quantas instituições? Toda. Quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com todos. Você está tratando com honra todos? Não, pastor, tem um grupo que eu não trato. Então, começa fazendo assim, fica mudo por enquanto, depois você começa a profetizar a Deus. Porque você está falando muita coisa que blasfêmia, ou blasfêmia não, né? Que blasfêmia é contra, mas você está falando muitas coisas que são, que Paulo fala também que não deve ocupar, né? A maledicência na nossa boca. Então tratem todos com honra, amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem ao rei. Amém? Então eu falei de João Batista, de Paulo, de Pedro e agora Jesus. Jesus, inclusive ele fala que meu reino não é deste mundo, não é daqui da terra, mas ele falou em outra ocasião, quando também ele foi experimentado pelos religiosos, a respeito do tributo. Jesus falou, não vamos pagar nada para César não, para Roma não. E sabia que tinham grupos sicários, eles não queriam, eles achavam que era uma afronta, eles judeus, porque eles achavam muito espirituais, nós somos o povo escolhido, então como pegar o nosso dinheiro e dar para um imperador pagão? Eles arrepiavam com isso, eles realmente não queriam isso. Eu imagino que o Iscariotes não queria também, mas viu Jesus não abdicando disso, pelo contrário, falou assim, olha a moeda aí, o que está... A imagem que está nela de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele não anulou, ainda que fosse um imperador tirano, déspota, ao que era devido. Amém? Aleluia. Amém mesmo? Vamos lá então, agora eu vou citar aqui dois homens de Deus que não são os que eu já citei primeiro eles, João Batista, Paulo, Pedro e Jesus, pronto, não precisava nem, mas eu vou falar de homens contemporâneos, teólogos, homens de Deus. Quem já ouviu de John MacArthur? É um teólogo renomado, tem até uma Bíblia de estudos dele, muito boa, por sinal tem uma Bíblia dele, é um pastor, né, reformado, e ele diz assim, olha só o que ele diz, ouça bem o que ele diz, a política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja em nosso país ou, deixa eu começar aqui uma frase antes aqui, ó. Para o reino de Deus, não importa quem é o presidente dos Estados Unidos, a política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja em nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se que Jesus disse, o meu reino não é, diga, o meu reino não é deste mundo. Olha, podemos ter uma preferência por um presidente, parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém. Nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o Evangelho. E é nisto que o cristão deve focar. O que nós devemos focar? No Evangelho, que promove a eternidade. Porque essas coisas vão passar. As bandeirinhas que estão fincadas aí, um monte de bandeirinha vai passar. Mas Jesus é eterno e Ele é a nossa bandeira. Aleluia. E a bandeira dele sobre nós é o amor.
não vai passar. A gente ainda fica destinando tempo em Facebook, para com isso, crente. Se você publicasse tanto de política partidária, versículos e evangelistas, você já tinha ganhado Uberlândia para Jesus. Vamos lá. Senão o evangelho, e é nisso que o cristão deve focar. O evangelho que deve ser a sua paixão. A Bíblia, quem está com a Bíblia física aí? Ou digital? Fica, a Bíblia é a minha constituição. É a última frase do John MacArthur. Eu gosto, vou ter MacArthur. Porque eu concordo assim, gênero, grau e número, o que ele diz. Amém? A Bíblia é a nossa constituição. O evangelho que deve ser a nossa paixão. Você pode ter sua preferência, não tem problema não, mas a sua paixão não é essa. Amém? Ao segundo homem de Deus, aí você talvez vai conhecer. Quem conhece Hernandes Dias Lopes? Quem conhece Hernandes Dias Lopes? Bênção, né? Um grande teólogo e pastor do nosso tempo. Uma referência, e muito ético e muito equilibrado na palavra. Então vamos citá-lo. Sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu sua pureza. Sempre que a igreja se envolveu com política partidária, perdeu sua visão. Algumas denominações evangélicas no Brasil tornaram-se currais eleitorais. Líderes, movidos pela sede de poder, loteiam seus templos, manipulam seus membros para sufragarem os candidatos de sua igreja. E isso, em nome de Jesus, nunca vai acontecer aqui na Igreja Batista do Amor. Sabe por quê? Porque você é livre para votar em quem você quiser. Ah, pastor, não vou votar no seu candidato. Eu vou continuar te dando a paz do Senhor, te abraçando, te amando. Ah, eu não sou mais cristão porque eu voto no outro candidato? Quem disse que votar no outro candidato, nesse ou naquele, é o critério para te tornar cristão? Quem disse isso? Mas está dizendo, né? Todo mundo está dizendo. Não, quem vota nesse aqui não é crente, não é cristão. Meu Deus do céu! Efésios 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Pela graça, mediante a fé. Quem recebeu a graça mediante a fé foi salvo. Não é por votar no A ou no B que vai ser crente ou não. Quem está entendendo isso, gente? Amém, Jesus? Agora, pastor, então fala quem você vai votar. A pergunta que não quer calar. Oxe, o voto é secreto. Amém? O voto é secreto. Para quê? Eu tenho que usar o púlpito para falar quem eu vou votar. Gente, eu tenho que pregar o evangelho. Eu fui chamado, 18 anos, deixando minha carreira da polícia para vir aqui falar quem eu vou votar. Ah, isso aí, vamos levantar a bandeirinha. Para com isso, eu tenho que pregar o evangelho de Cristo. Billy Graham, certa vez, quem já ouviu falar do grande Billy Graham? Pastor Batista, um dos grandes nomes do século XX. Ele era tão influente e era até conselheiro de estadistas, de presidentes, de autoridades, até a própria rainha, a rainha Elizabeth pediu conselho para ele. Uma vez promoveram ele dizendo: você tem tudo para ganhar essa eleição, se candidata, nós vamos te apoiar, você é o cara e tal. Ele agradeceu: muito obrigado, é minha nação e tal, mas eu não posso me rebaixar. Eu não posso deixar de ser embaixador de Cristo para ser presidente dos Estados Unidos. Cara, é isso, eu estou pregando o evangelho. O que melhor poderia ter? Ele entendeu que o reino é aqui ó, de cima. Ele não fala: eu vou me rebaixar. Mas isso não é importante? É. Mas não deve ocupar a primazia, o seu foco, a sua paixão no seu coração. E se você converter todo esse seu ímpeto de zelote, de sicário,
tem que acontecer alguma coisa. Converta esse ímpeto para evangelizar, tem que acontecer. Eu vou ganhar minha família, eu vou ganhar todo mundo, eu vou ganhar meu patrão, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar do amor de Deus. Querido, Uberlândia, meu Deus do céu, nunca mais vai ser a mesma. Mas a gente está gastando tempo, dinheiro e dispêndio de energia. Para com isso e não mande para mim, pelo amor de Deus. Para você não entender, o meu silêncio já fala, eu não gosto disso. Isso não agrega, meu Deus do céu. Você é livre, eu não estou falando que você, também não quero também te tolir no direito de você é livre. Até eu, Ricardo, cidadão, poderia ser, mas eu não quero. A minha esposa fala assim, meu bem, você não quer, mas eu quero, eu vou fazer. Eu falei, faz, minha filha. Fala aí, não tem problema não. Mas ela sabe o que diz a palavra de Deus. Amém? Você ainda continua meu amigo? Porque isso parece que eu desconstruo muita coisa, né? Porque eu sei que há um movimento que parece que nós todo mundo tem que seguir aquela ideia, né? Eles são inimigos, não sei o quê. Para com isso. Quem vota naquele não é crente. Quem disse que votar nesse é critério para ser crente, meu Deus do céu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por isso que eu não gosto de falar dessas coisas. Amém? No último pleito, ouça aqui, todo mundo, fica ligado, porque se foi você, querido, não vai fazer isso nessa vez, viu? Eu não sei quem foi, só chegou ao meu conhecimento, igual de César, o de Pilatos, que Jesus queria ser rei, né? No último pleito, aí no culto aqui, domingo, né, culto, aí cadê uns crentes aqui? Estava aqui, por que o crente não veio? Não, porque estava festejando, porque o candidato dele foi eleito. Que legal, gente. Para com isso, gente. Você não vai faltar culto para ir festejar que seu candidato ganhou, não, né? Você é crente? Quem é crente aí? Pelo amor de Deus, gente. Aconteceu isso. Cadê o crente aqui cultuando, congregando? Não, está festejando a vitória do candidato. E eu vou falar um negócio. Para voltar no tema da mensagem, o meu reino não é deste mundo. Se você se preocupar muito com esse mundo, você vai ficar fora do reino. A salvação é uma coisa, o reino é outro. Não é, pastor Rodrigo? Não é, pastor Gênesis? Salvação, você creu, você é salvo. Mas reinar, nem todos vão reinar. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Qual tipo de esforço? Esse esforço de submeter a minha vontade, porque a minha vontade é ser um zelote, é cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Quantas orelhas nós estamos cortando aí, né, com nossas mensagens? A bem de uma falsa piedade, a falsa moralidade. Nós pregamos o Evangelho é de paz, de alegria, de amor. Amém? Então, pode festejar? Pode, mas não falta o culto não, tá bom? Porque se você está escolhendo esse reino aqui da terra, provavelmente naquele dia você não vai reinar com ele, na glória. Você vai ser salvo, mas não vai reinar, porque o reino é diferente da salvação. Existem alguns que vão reinar, é os que tomam reino por esforço, é os que realmente vão além, é os que conseguem entender esses mistérios aqui. Porque você acha que eu também não fui um zelote? E aliás, está aqui adormecido, tá? Aqui, se deixar o zelote. Mas eu falei, gente, que vai me levar o que isso, gente? Isso aqui é prioridade, é primazia. O reino tem prioridade. Sabe, para terminar essa mensagem, eu quero só citar o momento em que Jesus estava pondo à prova aqueles que queriam segui-lo.
Ele estava pondo à prova aqueles que queriam segui-lo. Está registrado lá em Lucas 9, de 57 a 62. Depois você leia. Aí, Jesus, ele ouve de um que vinha com ele: eu quero te seguir. Falou assim: olha, as raposas têm as suas tocas, não é? As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar de recostar sua cabeça. Falou isso para ele, porque estava pondo à prova quem queria segui-lo. Aí o outro não foi que perguntou para Jesus, mas Jesus é que perguntou para ele: vem, me segue. Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. E o que Jesus responde para ele? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, porém vá e anuncie o reino de Deus. Vá e anuncie o reino. Gente, o pai dele tinha morrido. Será que não era importante ele ir e sepultar o pai? Com certeza. Inclusive no judaísmo, isso conferia a um filho bênçãos e direitos, porque ele honrou o pai nessa situação. Jesus não está falando para ele não fazer isso. Jesus está mostrando o quê? Prioridade. Sabe por quê? Porque Jesus está mostrando uma realidade espiritual. Ele está dizendo: sempre vai haver mortos espirituais, porque era o que nós éramos. Efésios 2:1. Nós éramos mortos espirituais, que não sentirão qualquer lealdade para com Cristo e que cuidarão das responsabilidades terrenas. Ele está falando: outro pode fazer isso, porque um morto pode enterrar outro morto, amém? Mas só um que está vivo pode pregar o evangelho do reino de Deus. E a gente está se preocupando em dedicar tanto esforço àquilo que mortos podem fazer, sendo que a nossa incumbência, missão, e ela é inalienável, intransferível, é pregar o evangelho. E Deus conta conosco, porque Ele não pode fazer isso por meio dos mortos. Até poderia, mas Ele não escolheu fazer, e sim por meio de nós. O morto pode sepultar um outro morto, e a gente está lá fazendo isso, esquecendo da prioridade do reino. Sempre haverá mortos espirituais que não sentirão qualquer lealdade para com Cristo e que cuidarão das responsabilidades terrenas. Agora existem outras que só eu e você podemos fazer, e essa é pregar o evangelho, anunciar o amor de Deus, é trazer as pessoas para perto. Amém, Jesus? Agora, claro, evidente que quando você for estar nas urnas ali no próximo domingo, os valores, o reino tem valores, eles são inegociáveis, sim. Então o que está no reino, e são valores que estão no seu coração, precisam nortear também uma decisão que nós vamos tomar para o nosso país. Isso é fato. Nós não aceitamos a interferência do Estado, porque já que o Estado é laico, ele também não pode interferir no direito que nós temos de liberdade de culto. E há tendências em nos limitar no nosso culto. Eu não posso votar em quem quer tirar o meu direito de cultuar, quem quer tributar uma igreja que não é um comércio, não é uma instituição financeira. Eu não posso dar meu voto a uma pessoa que defende tributação. Eu não posso votar em quem está defendendo a lei da mordaça, que é colocar censura em coisas que nós, por ordem e conhecimento da palavra de Deus, temos o direito de anunciar e falar. Por exemplo, nós não damos anuência à ideologia de gênero, e não é porque nós não damos anuência, não aceitamos a ideologia de gênero, que nós vamos fazer acepção das pessoas. As pessoas em si, pelo contrário, são destinatárias do nosso amor, e vão ouvir o evangelho, e vão ser amadas, e vão ser acolhidas. Mas certamente elas se perguntarem, como aqueles 3 grupos que chegaram diante de João Batista e falaram: o que nós precisamos fazer agora? Nós vamos falar, mas não o que eu acho bonito, mas vamos falar: aqui está o que você deve fazer agora. Mas a gente quer que a pessoa mude primeiro, para depois ela fazer. Não vai acontecer assim. Nós também não aceitamos
nada que interfira na família como modelo de Cristo. As pessoas falam assim, no modelo conservador, tradicional. Não, eu falo modelo bíblico. Modelo bíblico, qual que é o modelo bíblico? Homem e mulher, filhos. Amém? Então, quando você for voltar, você tem que pensar nisso. Promove a vida? Não promove a vida porque está a favor do aborto. Nós não somos a favor do aborto. Não somos. Quantas mortes, quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram ceifadas? Nós não podemos coadunar com isso. Então, querido, eu estou aqui dizendo não em quem você vai votar. Você é livre. O voto é secreto e foi uma conquista da cidadania. Antigamente não tinha votação direta, era indireta. E antes, às vezes só homens poderiam votar, só brancos poderiam votar. Hoje todos nós podemos votar, é uma conquista. Eu, Ricardo, embora não dou prioridade a isso, não dou. É importante, mas não é prioritário para mim. Eu nunca anulei meu voto. Eu nunca votei em branco. Eu nunca deixei de ir votar. Amém? Então vai e vote com consciência, ore, continue jejuando, orando, porque Deus vai te guiar. E saiba que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade